Bom, alguns foram chamados para ter voz e para cantar. Outros dominam o instrumento como ninguém, mas não necessariamente encantam com a sua voz. Outros foram chamados a compor e a escrever. Outros a interpretar essas composições. Uns têm voz para solo, outros têm voz de naipe, que é aquela voz que sozinha não faz grande verão, mas junto com outras blenda muito bem e resulta num som espetacular. Deus tem dessas coisas. Nunca entrega o pacote todo para uma pessoa só, especialmente na música. O melhor resultado sai da soma de muitos de nós. Assim como também as brigas, mas isso é outro assunto para um outro dia. Quando começamos na nossa estrada musical, nós somos, em geral, bem jovens, bem novinhos. Os sonhos são em muito maior número que as realizações. Mal nós sabemos onde nós estamos e o que exatamente nós queremos. Deus sabe disso e usa isso como ninguém. Lembra sempre, é Ele que nos chama, mesmo quando ainda somos jovens, com um sonho e um ego maior do que a nossa própria imaginação. Mas a juventude passa, o tempo também, e a canseira já começa a assumir o seu posto. Nessa hora alguns pulam fora, outros ficam no deixa disso de uma forma sutil e gradual. Mas outros, apesar do cansaço e já passado aquele romantismo dos primeiros tempos, seguem na reta, seguem no rumo, nem perdem tempo para perguntar por quê, mas sabem muito bem o que não conseguem parar de fazer. É a esses que eu me dirijo. Para aqueles que não conseguem parar de fazer o que fazem. Para aqueles malucos que, apesar do cansaço e de certas decepções que começam a ter com o sistema, seguem no mesmo rumo de antes. A esse povo, eu digo, junto com eles, nós somos aqueles chamados por Deus para essa santa teimosia chamada ministério. Mas ok. Você compõe, escreve, se esforça para ter um conteúdo na sua mensagem, se esforça para ser bíblico em toda ela. Mas o seu povo segue preferindo as besteiras daqueles que atenuam a coceira dos ouvidos dos outros. Ou então é você daqueles que semana após semana monta e desmonta toneladas de equipamentos, ensaia e se extenua, canta até não poder mais, e aí ainda assiste o público maior número, correr para o outro lado da rua, o lado daquela igreja da moda, que passa meio longe da sua em termos doutrinários, apesar de ser bem pertinho, do outro lado da rua. Felizes são aqueles que encontram o Deus do seu ministério, não o público que lhes dá algum aplauso vez por outra. Felizes aqueles que sabem a quem adoram e a quem servem. Felizes porque sabem o que fazem, não pelo aplauso ou pelo público, mas por saber que agradam o Deus que lhes encomendou a obra. Felizes os que sabem qual é a sua liturgia. Liturgia é aquele trabalho proveitoso, pedido, encomendado por ninguém menos que o Deus do céu, o Deus do universo. Esses caras são felizes porque sabem muito bem o que fazem. Sabem muito bem a quem servem. Esses caras não sentem o vazio das segundas-feiras, quando o calor das reuniões arrefece e o aplauso do público não se escuta mais. Não dependem dessas demonstrações vindas de um público efêmero e volátil. Dependem de Deus. Esses caras são felizes porque descobrem o seu lugar na estrada e no rumo. São felizes porque entendem também que são mais, junto com outros incompletos, que se completam entre si, colados um ao outro pelo Santo Espírito de Deus. Alguns, talvez até a maioria, só acabam por descobrir isso na sua senioridade. E apesar do momento tardio, às vezes, não deixam de curtir um momento sequer, pois esses momentos confirmam o chamado original que receberam lá quando eram jovens. Aquela sensação de estou no rumo certo e não dependo de modinhas. Aquela prévia sensação de receber o bem-estar, servo bom e fiel. Não porque demos ouvidos a meninices de momento, mas porque, pura e simplesmente, demos ouvidos ao Deus, que é a razão de termos algo chamado ministério. Aquilo que eu transmito de Deus para alguém. Eu não sou conteúdo, eu não sou resultado, eu sou apenas o canal.
apenas o canal. Santa descoberta.